Muito boa tarde, pessoal. Sejam muito bem-vindos. Por favor, sentem-se. Obrigado. Me apresentando, eu sou Luiz Garcia, estou liderando os times de vendas e marketing da Nuvem Shop, que é uma plataforma de e-commerce, focado aí nos clientes médios e grandes da nossa empresa. Estou muito feliz por estar aqui hoje, conduzindo esse tema. Vou passar a palavra... Esse é um conteúdo organizado pela Nuvem Shop Next. Vou passar a palavra para eles se apresentarem, mas fazendo uma curta introdução. Um orgulho estar recebendo o Carlos Pascoal. Trabalho com ele há quase 10 anos e acompanhando também a carreira dele. Então, acho que ele tem muita coisa para agregar sobre D2C na indústria e o acesso ao consumidor final. Foi, inclusive, meu chefe e mentor durante um tempo e hoje é um executivo C-Level da Alpargatas. Quer se apresentar, Pascoal? Bom, boa tarde a todos. Prazer imenso estar aqui. Fui por uma questão de sorte, chefe do Luiz, porque era para ele ser meu chefe, né? Eu estou na Alpargatas há pouco tempo, fui para lá para um movimento importante que a companhia quer fazer de ganhar maior representatividade com o D2C, mas já passei por algumas outras experiências, fui presidente de PlayStation, que é a divisão de games da Sony no Brasil, fui presidente da Kamikado, que é do grupo Renner, e recentemente passei aí pelo time que organizou o Grupo Copenhagen para venda para a Nestlé. Após isso, eu fui para a Alpargatas. Estou super feliz de estar aqui com vocês, falar um pouco sobre esse tema que eu vivi ao longo dos últimos anos. Obrigado aí pelo convite, viu? Boa, espetacular. Também apresentando o José Adriano, foi um dos grandes pessoas-chaves na construção da Omie ao longo dessa última década. Então, a Omie é um dos nossos grandes parceiros como o RP, e estava contando, já tocou várias áreas dentro da Omie, vou deixar ele se apresentar também, mas desde sales e até agora em marketing de produto. E é um dos nossos grandes parceiros na Next, como eu comentei. Vai lá, Zé, senão eu vou falar aqui mais Já orgulho foi. De você. Obrigado, Luiz, muito obrigado. Realmente, a minha experiência, apesar de não ser tão global, né, quanto a do Pascoal, ela é bastante evidente dentro da Omie. É uma empresa de software que atende o pequeno, micro e médio empreendedor, né, no seu processo de gestão, integrado com nuvem, integrado com Mandae, né, através de um hub de integração, e que ajuda as empresas realmente a escalarem os seus negócios. Eu estou lá desde o início, desde a concepção, passei por várias áreas, construindo as áreas, né, desde o desenvolvimento do qual eu participei, mas depois suporte, parceria, sucesso do cliente, hoje em marketing de produto, com o objetivo de transmitir para o mercado uma mensagem correta, né, uma mensagem de valor agregado bastante correto para o cliente entender o que a gente faz aí no dia a dia das empresas. Boa, muito legal. Uma curiosidade, né? 2% do PIB brasileiro passa pela Omie. Assim, é impressionante o impacto que tem essa companhia, como vem revolucionando esse cenário de RP como SaaS no Brasil. E aí vou começar aqui com anotem suas dúvidas, os últimos 10 minutos da nossa... É uma conversa de 1 hora, os últimos 10 minutos a gente vai dedicar para dúvidas de vocês. Então, guardem que no final vamos ter um espaço só para isso. Queria começar com uma informação, um dado, e aí passar a pergunta para eles, né? A gente tem uma informação da Statista agora nos Estados Unidos, onde empresas já consolidadas no e-commerce, elas cresceram nesse último ano mais de 16%, na verdade, sobre o ano anterior. Então, empresas já consolidadas, né? A gente vê que o e-commerce passou por algumas grandes ondas, né? Começa com os grandes varejistas vendendo o seu estoque próprio, então no formato de 1P. Depois veio uma onda muito forte, que ainda hoje é muito presente, que é o marketplace, no 3P. E, por fim, essa terceira onda, que é maravilhosa, que é a indústria chegando direto ao consumidor final, como o D2C, que é essa informação desses 16%. Né? E aí, queria passar primeiro essa pergunta para os dois, mas começar com você, Pascoal. Assim, quais são as principais vantagens dessa avenida de crescimento, né, do D2C, que você enxerga hoje? Bom, hoje a Havaianas é uma marca que tem 77% de share. É um share muito alto. E num mercado que cresce 3%, 4% ao ano, é um crescimento bem baixo. A gente está em mais de 350 mil pontos de venda. Então, você imagina como que faz para se gerar uma experiência que seja agregadora, que realmente crie laços com o consumidor em 350 mil pontos de venda. O D2C ele entra justamente para cobrir essa lacuna, onde a gente, no Brasil, com 600 lojas
franqueadas, né? Além de nosso próprio site e as lojas próprias, que são 5 lojas próprias, e fora do Brasil, 200 e poucas lojas franqueadas, a gente consegue trazer uma experiência bem melhor para o consumidor, com um portfólio muito mais amplo, entendendo as necessidades, criando loyalty, com um atendimento completamente diferente. Inclusive, é até curioso, quando a gente instala uma franquia numa cidade, acabou de acontecer há pouco tempo, uma cidade que não tinha uma loja Havaianas, 180 mil habitantes, a gente inaugurou uma loja 3 meses atrás, as vendas totais da cidade, de todos os canais, dobraram, depois que a gente inaugurou. Porque o consumidor começou a ter muito mais acesso à nossa marca, viver essa experiência dentro da nossa loja, e aí se engajou ainda mais, aumentou sua frequência de compra de flip-flop, né, de chinelo, e a gente pôde, inclusive, trazer para ele uma experiência de outros produtos. Eu sou responsável na Havaianas pelo negócio de vestuário e acessórios, que hoje é super pequenininho, mas que tem uma responsabilidade importante aí para o crescimento da Havaianas, justamente por causa o negócio de chinelo é um negócio que tem um potencial de saturação maior, né? E vestuário ainda para a gente é um caminho de crescimento absurdo. E quando o consumidor vai para uma loja Havaianas, ele tem acesso a esses produtos além dos chinelos que a gente produz e que nós somos líderes de mercado. Então, globalmente, isso tem feito uma grande mudança nessa relação com o consumidor. Legal, eu acho que o Pascoal comenta uma experiência bem importante das Havaianas e as empresas podem tomar isso como referência, né? Porque aqui é uma empresa já consolidada, gigante, global e tudo mais, né? Mas olhando para o mercado menor, acho que os grandes desafios e as grandes oportunidades que você pode encontrar principalmente a proximidade com o consumidor final. Eu acho que quando você está próximo do consumidor final, você consegue entendê-lo de um jeito tal que você desenha o melhor produto para ele. Você entende as necessidades em loco. É claro que fica mais fácil, por um lado, né? Por outro lado, tem os desafios, né? Que coisas que, tradicionalmente, empresas que ainda não atingem o mercado de consumidor final, como, por exemplo, logística, né? O custo de aquisição desse cliente, para chegar até ele, talvez essa empresa ainda não esteja madura o suficiente para chegar até ele, e precisa aprender a fazer isso. E, por um tempo, você vai ter um custo maior, naturalmente. Mas as oportunidades são gigantescas de você criar proximidade, produto, confiança, né? E conseguir, de verdade, entender como que você pode escalar cada vez mais os produtos do mercado em que você atua. Acho que isso é um pouco disso que a gente tem como oportunidade e desafio. Legal. Zé, você estava contando para mim que hoje boa parte da base de vocês, né, são no mercado mais tradicional, ou seja, indústria ou lojas físicas, e eles começam, e vocês já são RP deles, e vocês fazem um processo educacional muito legal e bonito de ajudá-los nessa transição para o digital, né, para o e-commerce. Me conta um pouco de quais são os dilemas que esses clientes vivem. Legal. Acho que o grande desafio é você abrir os olhos do empreendedor para a oportunidade. Muitos dos nossos clientes são do varejo, realmente, uma boa parte também é indústria, e estão acostumados com o mercado tradicional. Então, você levar essa empresa a refletir sobre a oportunidade que ela pode encontrar de ter a sua loja aberta 24 horas por dia, 7 dias por semana, é algo que transcende, eventualmente, aquilo que aquela empresa, aquele empreendedor, empreendedora, tem como realidade no dia a dia. E aí a gente realmente leva para o empreendedor, que é cliente OMIE, educação empreendedora através de canais específicos. Então, a gente tem lá a OMI Academy. A OMI Academy é um ambiente gratuito para qualquer empreendedor do mercado nacional poder acessar e entender, dentro das linhas de formação, o que ele pode acrescentar no seu dia a dia. Mas aí, acho que o ponto principal, além de você levar educação empreendedora, ao mesmo tempo, fornecer ferramenta. Hoje, se você não consegue ganhar escala sem ferramenta. Não adianta eu sair vendendo o meu produto ou eu ter ali só o meu círculo de relacionamento e entender que isso vai escalar o negócio. Você precisa ter ferramenta, precisa ter estratégia de marketing, estratégia de digital, e a gente tem isso. Não só a ferramenta para a gestão da empresa, mas que conecta, por exemplo, a ambiente como a Nuvem Shop, mas que conecta a logística também, como, por exemplo, o Mandae, e isso faz esta empresa entender que,
de uma maneira simples e fácil, ela consegue chegar no mercado potencial muito grande. O que é um novo desafio, né? Mas que é um problema bom. Se eu preciso atender um mercado maior, que começa a ter mais demanda, eu preciso me virar para poder atender também. Tá? Mas ferramenta é algo que precisa ser levado a sério e não pode ser coisas estanques, né? Tem que ser algo que seja realmente integrado numa experiência muito próxima do Omnichannel, pelo menos. Legal. Pascoal, boa parte da sua carreira foi em marketing, né, e liderando times de negócios. Me conta um pouco como que o e-commerce, na sua opinião, ele consegue, dentro dessa omnicanalidade, ajudar nesse relacionamento com o consumidor final. Assim, como que essa desintermediação, tanto as lojas físicas, como você comentou muito, né, dos franqueados, também ajuda, mas e o e-commerce? Qual que é o papel do e-commerce nisso? Acho que tem seus prós e contras, né? O e-commerce, sem dúvida, ele pode ser um grande aliado dessa proximidade do consumidor. Mas, como o Zé falou, se você não tem uma boa plataforma, se você não tem um bom parceiro, como, por exemplo, a Nuvem Shop aqui, dificilmente você vai conseguir agregar valor para o seu negócio e pode até, inclusive, criar algumas fricções que podem fazer com que você detraia ainda mais a sua marca. Eu lembro quando eu comecei essa história, foi basicamente minha primeira responsabilidade na Sony. O sonho da Sony era eliminar o layer. Na época, o negócio de eletrônicos no Brasil, basicamente 50% dele era dominado pela Sony Eletrônicos. A Sony era 55% do share de TV, tinha 70% do share de câmeras digitais, era um negócio absurdo. E o sonho dos japoneses era eliminar o layer de varejo. Eu perguntava para eles por quê, eles falavam, um ponto de vista muito mais quali, né? Eles falavam assim, porque a gente quer se aproximar mais do consumidor. Óbvio que também tem o tema, né, de eliminar um layer também para ganhar mais margem, né? Tem toda uma questão quant, sem dúvida. E foi uma das primeiras empresas, junto com a Apple, inclusive, que iniciou essa venda direta para o consumidor. Fora do Brasil, tinham mais de 1.000 lojas que chamavam Sony Style, quando a Apple começou venda para o consumidor final. E a gente começou a instalar essas lojas aqui no Brasil também, o e-commerce. E, naquele momento, deu muito problema, cara. Assim, era uma falta de habilidade que a gente tinha. Estava presente em 12.000 pontos de venda com Sony. E aí, de repente, foi inventar de abrir uma loja para falar direto com o consumidor, nem sabia o que acontecia, o cara aparecia lá com a TV carregando no braço, falava, eu quero devolver agora, a gente falava assim, não, peraí, mas abre o processo aí, qual que é o processo? Processo 3.2,7, recebe ou não? Era um negócio maluco. E a gente começou a entender que trabalhar focado no consumidor e ter esse contato direto precisava de uma habilidade adicional para a indústria que a gente não tinha naquele momento. Então, o processo de crescimento foi feito de uma forma muito mais lenta. Acho que eu acabei consolidando esse aprendizado na própria Fast Shop, que a gente trabalhou juntos. Fast Shop era até hoje, né, uma grande escola de NPS, o maior NPS da América Latina, para vocês terem uma ideia, dentro desse mundo do segmento de varejo, de eletroeletrônicos, a Fast Shop, um negócio absurdo. Mas eles levam muito a sério esse negócio. Realmente, quando você compra um produto lá, ele tem política de não perder o consumidor efetivamente. Ele não vai perder, ele considera realmente o LTV. Muitos leem, né, no livro, são poucos aqueles que realmente consideram quanto que vale um consumidor. O Fast Shop falava que o consumidor valia R$112 mil, e que a gente não podia perder. E aí, até nos comitês que a gente tinha interno, a gente apresentava quantos consumidores a gente tinha perdido, multiplicava por R$112 mil cada consumidor e dizia, olha, a companhia perdeu tanto. Olha que coisa incrível, gente. R$112 mil, porque em 15 anos era o que aquele consumidor trazia de receita para a companhia, obviamente já jogando inflação, uma série de coisas. Então, tem o seu lado positivo, mas precisa de um bom parceiro do seu lado, porque, senão, o negócio pode acabar sendo um problemaço. Boa. E, Pascoal, nesse tempo, acho que até que você comentou o case da Fast, né? Começa com loja física e, lá, 10 anos atrás, começou a alavancar ainda mais o e-commerce, que é quando você entrou para liderar esse processo de transformação e crescimento desse canal. Assim. Como fazer com que o e-commerce seja um canal de aquisição de novos clientes, né? E, ao mesmo tempo que o CAC
faça sentido para o nosso pro negócio. Foi traumatizante no começo, quando você tem lojas tão bem instaladas, como é o caso da Fast Shop, uma empresa que faturava bilhões de reais, com 100, 110 lojas, e aí, de repente, o e-commerce, que era 2%, passa a representar 40% da empresa em 2 anos. Então, imagina a fricção com o próprio time de loja, né? O time de loja não queria que o e-commerce crescesse, porque o e-commerce estava sempre competindo com os outros players, e aí trazia o preço para baixo, e aí o consumidor entrava, o preço ele era multicanal, então não era um preço único que trabalhava nas lojas e no e-commerce, obviamente, porque o e-commerce carrega um custo fixo menor, então ele poderia trabalhar. E aí ficava toda aquela discussão, inclusive, de precificação, que é uma grande dúvida quando se implementa o e-commerce, tanto na indústria quanto no varejo. Pô, o preço tem que ser igual? Outro dia eu estava conversando com um amigo meu de um grande varejista, ele é vice-presidente de uma grande rede varejista de alimentar aqui no Brasil, e ele falou que ele tinha 22 preços diferentes do mesmo produto. Ele deu o exemplo do produto e falou, eu tenho 22 preços diferentes. Essa é a beleza do e-commerce, consegue permitir você trabalhar com uma precificação diferenciada por estado, por cidade, de acordo com a competição que você tem, mas, ao mesmo tempo, o desafio de você criar uma cultura dentro da organização que propicie essa evolução do e-commerce para que os 40% não seja algo danoso para a companhia, tirando venda de um canal. Ele tem que agregar, ele tem que trazer melhores experiências para o consumidor, tem que gerar uma canalidade, ele tem que servir como um propulsor de negócio para a própria loja. Hoje, na Alpargatas, a gente tem 500 depósitos, porque se você compra no site da Havaianas, eu posso entregar para você numa loja franqueada que eu tenho no Brasil. Não chegamos nas 600 ainda, mas já estamos em 500. Então, você imagina o quanto que a gente ganhou de disponibilidade de estoque quando a gente começou a plugar todas as lojas embaixo do nosso site. E, da mesma forma, ele pode ser também um aliado à medida que você sempre pode trabalhar no site com uma cauda muito mais longa, e, no caso da Havaianas, a gente tem a vitrine infinita. Você entrou numa loja, aquele produto naquele tamanho, daquela cor, não tem na loja. O vendedor entra na vitrine infinita, compra do nosso site, que tem um estoque, uma cauda muito mais longa, em extrema, e entrega na casa dele no dia seguinte. Então, ele pode ser, sim, um grande aliado, mas precisa passar por um change management importante dentro da organização para que todos consigam rumar para o mesmo caminho. Boa, muito bom. Bons pontos. Queria voltar mais ainda nesse tema de conflitos multicanais. E, Zé, assim, me conta um pouco qual é a principal dor nesse processo de digitalização quanto a conflito multicanal vocês escutam hoje dos clientes da Umie que estão no tradicional e fazendo esse processo de migração para o e-commerce? Eu acho que um pouco de conflito que a gente vê é quando você tem rede de distribuição e você vai se lançar a atender o consumidor final, é a questão do preço, né? E isso realmente pode gerar conflito, aquele senso de concorrência, né? De concorrência desleal. Mas aqui acho que entra uma outra oportunidade, né? De a indústria que quer atender lá o consumidor final, dela se diferenciar não pelo preço, ela até pode vender mais com preço maior. Pega a Apple, entra no site da Apple, os preços são maiores do que em outros lugares que você encontra os mesmos produtos, mas você tem uma experiência, você pode proporcionar uma experiência diferente, um serviço diferenciado, um serviço exclusivo, fidelidade, e uma forma de atender o cliente que, lá na ponta, no distribuidor ou em outros canais, aquele cliente não vai encontrar a mesma experiência. Então, acho que, hoje em dia, a gente preza muito por experiência. Eu vou a um restaurante e eu pago, sei lá, R$500 num prato. É caro, mas a experiência ela não tem preço. Então, acho que pela linha da experiência você consegue se diferenciar. Eu sou fã do Zé, você viu? R$500 num prato aqui, meu. Não é? Mas você vai pela linha da experiência. Eu acho que, nesse ponto, quando você proporciona uma maneira de ser compreendido na sua necessidade e, às vezes, até se antecipar, né, a necessidades de negócio que eu, como consumidor final, tenho, você acaba se fidelizando. A gente tem um exemplo de um cliente que foi nosso, é uma indústria que é putz, esqueci o nome. Tarará, já lembro. Essa hora é mais difícil, né? Já lembro daqui a pouco. Mas eles oferecem produtos para
cosméticos para homens. Então, barbeador, shave, sabonetes e coisa e tal. Na época do Dia dos Pais, dias antes, ou uma semana antes, eles mandam um e-mail dizendo assim, olha, nós vamos começar a falar sobre presentes para os Dias dos Pais. Se você não tem seu pai, não se sentir à vontade de receber esse tipo de comunicação, responda aqui que você quer pausar por algum tempo comunicação sobre isso. Olha o cuidado. É uma experiência diferenciada, Dr. Jones. É uma experiência diferenciada, né, que você proporciona para o seu consumidor final e isso demonstra carinho e cuidado, sabe? É um pouco disso. Legal. E acho que é como ganhar cliente também, né? Como fidelizar, na verdade, né? Após um trato desse, o LTV se aumenta muitíssimo. Você fideliza de maneira espetacular. Com certeza. Né? E assim, eu falando um pouco como varejista que já fui, eu sempre acho que uma estratégia de varejo é sempre comprar mais barato para conseguir vender mais barato e ainda melhor, né? Acho que é boa parte do racional de como um varejo se comporta. E aí entra muito no conflito multicanal que eu queria trazer para você, Pascoal. Assim, o varejo, que provavelmente é o principal canal de venda da indústria, que é o tema dessa palestra, quando começar essa venda direto para o consumidor, a primeira coisa que o varejo vai fazer é levantar a mão e dizer, eu estou perdendo venda porque a sua condição está melhor do que a minha, ou por outros motivos que ele vai colocar na mesa. Né? O que a indústria conseguiria fazer para contornar isso? Né? Como tornar esse conflito menor e passar por ele? Porque ele vai existir de qualquer maneira. É uma realidade, isso a gente tem certeza. Como contorná-lo? Não, e olha que interessante, né? Hoje, se você olhar as grandes marcas da indústria, Samsung, LG, Electrolux, Whirlpool, né, Brastemp, todas elas têm venda direta para o consumidor final. São super relevantes, né? Super relevantes, inclusive. O negócio é muito importante para eles. E, sem dúvida, não só sob a ótica financeira, porque a grande maioria não surgiu por conta disso mesmo. A grande maioria surgiu porque tinha uma intenção de se aproximar mais do consumidor e tem sido bastante benéfico para a indústria, porque hoje eles realmente conseguem definir um algoritmo que ajuda, inclusive, até desenvolvimento de produto, né, dessa relação com o consumidor. Mas todos criaram uma fricção muito grande com seus parceiros varejistas. E a forma principal que as principais indústrias encontraram foi uma estratégia de canal que variava o mix que era ofertado. Então, aqueles produtos que estão lá distribuídos na Casa Bahia, Ponto Frio, que estão distribuídos no Magazine Luiza, etc., a Samsung, a LG, eles procuram evitar competir com eles no preço, trazem uma experiência melhor, tanto no site quanto nas lojas, de modo com que eles possam vender com um premium um pouco maior do que esses varejistas tradicionais, e, ao mesmo tempo, eles têm produtos que esses varejistas não têm, que muitas vezes eles trazem modelos que são exclusivos da indústria para os canais, dedicado para os canais, evitando, com isso, um efeito direto de competição. Então, um dos caminhos é esse, né, via estratégia de portfólio, tendo uma defesa daquilo que é maior canibalização dos seus parceiros comerciais e com portfólio diferenciado. Você diz os itens chaves de venda, né? Assim, os killer itens, eles são estratégicos. Como criar uma estratégia para que cada canal tenha o seu item chave bem precificado, promocionado e tudo isso, ao mesmo tempo que tem essa cauda longa maravilhosa que você consegue ter no seu próprio canal de e-commerce, né? Que muitas vezes o varejista não vai querer ter, porque tem todas as metas de giro de estoque, limitação de sortimento, enquanto no e-commerce próprio seu você consegue garantir essa disponibilidade para o cliente final, né? Exatamente. E outras formas também de se diferenciar. Eu já vi a indústria se diferenciando via, ao invés de ir lá e começar a competir por preço, diferenciando via serviço logístico, entregando com mais velocidade, cobrando por essa entrega com mais velocidade, até entrando com programas de fidelidade que faziam mais sentido para o consumidor do que se ele comprasse no varejista, mas evitar esse combate direto, né? Até porque ele tem o manche do preço, da margem na mão, né? Então, quando a indústria compete direto com o varejo, realmente é algo que cria um problema grande. Boa. E seguindo esse gancho da logística, Zé,
como vocês que atendem indústrias, e aí a complexidade logística e tributária ela é alta, né? Você tinha me comentado um pouco do desafio desse momento, dada a reforma que a gente tem aí já aprovada, que vai começar a acontecer. Que dica que você dá para esse desafio que essa indústria vai passar? Olha, todo mundo aqui está ciente da reforma tributária, é algo que já foi aprovado, está lá no Senado, vai entrar em operação a partir lá de 2026. 2025 é um ano bastante de preparação, mas quem já deixou para pensar ano que vem já está atrasado, né? Porque é algo que vai realmente mudar o cenário fiscal do Brasil. O Brasil, todo mundo sabe, é só um dos países mais complexos fiscalmente falando, né? Para você fazer uma venda ali, é um conjunto de dados, informações e configurações de cenários de impostos assim gigantesco, né? E, nesse sentido, você ter, primeiro, uma assessoria muito boa. Normalmente, para quando a gente fala do pequeno, micro e médio empreendedor aqui no Brasil, você tem o escritório de contabilidade terceirizado. É este profissional, esta profissional desse escritório, o escritório é alguém com quem você deve se relacionar muito bem, porque ele vai te dar muitos bons insights. Segundo, ter ferramenta. Terceiro, não achar que essa coisa vai ser postergada, porque tem muito disso, né? Ah, não, vai chegar um momento que isso daqui vai ser postergado. Deixar para depois, né? E vai deixar para depois, você vai cair num buraco e você pode realmente cair numa situação de perda de competitividade, de gestão e até fechar, porque não se adequou, não se atualizou, não se preparou. Então, ter ferramenta que esteja adequada a esse processo e, ao mesmo tempo, entender, dentro da sua cadeia de relacionamentos de empresas, quais são aquelas que você tem que realmente se aproximar para se beneficiar de tudo aquilo que a reforma tributária vai trazer. Ao longo do tempo, para quem não sabe, é um processo que vai demorar cerca de 8 a 10 anos para se estabilizar, mas tem uma cauda que vai por mais tempo ainda, e no meio desse caminho vão ter mudanças, naturalmente. Então, é um projeto de longo prazo do governo federal para simplificar a questão fiscal, e é algo que você precisa ficar muito atento. Então, tenha parceiros, tenha a tua contabilidade a postos ali para te ajudar o tempo todo, e quando você fala em logística, você ter parceiros estratégicos, como, por exemplo, o Mandae, é algo que faz muito sentido para você não ter que se preocupar com coisas operacionais, para se preocupar em vender de verdade. Deixar que as coisas que são específicas, os parceiros resolvam, as ferramentas resolvam. Legal. O Zé está comentando de Mandae porque, depois da captação que a Nuvem Shop fez em 2021, de 600 milhões de dólares, a Mandae foi uma das empresas adquiridas nesse processo de M&A, então hoje é um dos nossos braços logísticos e um dos players mais relevantes aí do país como logística para o cliente final. Eu queria pegar, Páscoa, você comentou lá atrás sobre a cultura, na verdade, você comentou um pouco lá fora com a gente, né, sobre a cultura organizacional, sobre como, na verdade, a estrutura organizacional e a cultura corporativa, elas são importantes nesse processo de digitalização, né? À medida que uma indústria mais tradicional ela começa a crescer no e-commerce, o que tem que mudar ali internamente? O que a liderança tem que fazer para mudar as estruturas e a cultura para esse processo ser bem-sucedido? Olha que coisa interessante. Vou trazer um exemplo aqui para o que a gente está vivendo dentro da Alpargatas, né? Uma empresa que é gigante, que está em mais de 100 países e que distribui para mais de 350 mil lojas. Quando a gente começou o D2C, começou a falar direto com o consumidor, além de todos os exemplos que eu dei aqui, né, obviamente também se viveu dentro da Alpargatas, né, a falta de processo, como que deveria ser tratada a política de troca, uma série de coisas junto ao consumidor, mas não eu posso dizer até que demorou bastante tempo para que a companhia pudesse entender o quanto era valioso a informação do próprio consumidor. O feedback dele, a partir do momento que ele executa uma compra, que ele devolve o produto, que ele entra em contato no nosso saque, etc. Hoje, dentro da Alpargatas, a gente tem um comitê de cliente, onde a gente
através dos canais diretos ao consumidor, e um deles o e-commerce, que recebe uma enxurrada de informação. Se vocês entrarem no nosso e-commerce, vocês vão ver que a gente tem comentários em praticamente todos os produtos, 100, 200, 300 comentários. Consumidor que compra o produto, que vai lá e deixa o comentário dele. E a gente não consumia isso, né? Começamos a consumir isso agora, há poucos meses, que a gente começou a olhar para tudo isso, transformar essa base de informações em algo mais analítico e tirar de lá algumas diretrizes para a própria companhia, ao ponto até de descobrir que determinados produtos não tinham o conforto que a gente imaginava que tinha. Olha que coisa interessante. Estava vendendo um monte de produto e olhava para o selinho e falava assim, nossa, está todo mundo comprando, né, e tal. Quando a gente foi pesquisar um pouco mais sobre o produto, a gente viu que ele não tinha o conforto que oferecia e que, em algum momento, isso daí ia parar de girar e que esse selinho que a gente estava vendo agora ia deixar de se tornar sellout lá na frente. E tal. Então, acho que essa movimentação, trazer para o front a companhia, para que todas as áreas entendam a riqueza de informação que tem lá, e hoje a gente abastece praticamente todas as áreas da companhia, desde o desenvolvimento de produto, que se abastece dessa informação que está no nosso site, que está lá com os nossos franqueados. Os próprios franqueados participam, inclusive, de um comitê de desenvolvimento de produto, junto com o time que desenvolve, que já está pensando lá em 2026, 2027, e até mesmo essa recepção indireta, que seja mais orgânica de toda a informação que o consumidor nos passa, que seja via o saque, através das reclamações, onde a gente tira lá os aprendizados, sai com um pareto daquilo que a gente precisa ajustar, mas até mesmo informações mais qualitativas de comentários que vêm dentro do nosso próprio site. Então, a organização tem que estar pronta para isso. Desenvolvimento de produto, a fábrica, o time de qualidade, os canais de vendas que começam a perceber que esse determinado produto não está funcionando no DTC, né, no D2C, que tem uma experiência muito mais próxima do consumidor e tem essa oportunidade de explicar o produto. Imagina se ele vai funcionar num cash and care, se ele vai funcionar num hipermercado que não tem essa interação com o consumidor. Provavelmente, se ele não está funcionando numa loja franqueada, ele não vai funcionar numa loja que não tem nenhum tipo de assistência. Então, esquece. Ele direciona, inclusive, até a estratégia de canal da companhia e várias outras áreas. Então, é importante essa conexão. E agora, inclusive, a gente acabou de fazer um ajuste na companhia, nos valores da companhia e nos comportamentos dos colaboradores, definitivamente colocando o consumidor no centro. A gente diz que o consumidor, para nós, é fundamental a ponto da gente tomar qualquer tipo de decisão baseado no que ele realmente quer. E uma empresa desse tamanho, até então, obviamente, fazia suas pesquisas, ouvia o consumidor, mas não tinha ele no centro, de tal ponto que mudasse a sua estratégia se o consumidor falasse, olha, esse caminho está errado. E agora a gente trouxe ele para dentro de casa, definitivamente. Deixa eu fazer uma pergunta, Pascoal? Posso? Pascoal, você comentou, né? Há pouco vocês começaram a observar mais o que os clientes falam. Isso e colocar o cliente no centro. Acho que esse é um grande diferencial de qualquer empresa. Porque a razão das empresas existirem é e a maioria fala e nem sabe como fazer. O consumidor, né? O consumidor lá do outro lado. Mas a pergunta é, né, assuntos difíceis. Quando um cliente demonstra, um consumidor demonstra insatisfação, o quão importante é você entender a causa raiz daquilo para você melhorar a experiência de todos os consumidores? Cara, é fundamental, mas é um tema realmente de mudança cultural. Eu lembro quando eu comecei na Fast Shop, na minha primeira semana, eu estava numa reunião da Apple, com o pessoal da Apple. A Apple era o maior fornecedor da Fast Shop na época. E era uma reunião dura, assim. A gente estava negociando um pedido gigantesco, às vésperas de Dia dos Pais. E entrou o dono da Fast Shop, seu Milton, presidente do conselho, pediu para eu sair da reunião. Imagina, gente, eu estava com a presidente da Apple na época, lá na sala, diretoria da Apple, tal. Ele pediu para eu sair da sala. Eu falei, poxa, deve ser um negócio muito mais importante que isso. Tem um incêndio, né? Tá caindo o mundo. Não, alguma coisa muito séria está acontecendo. Estou negociando o pedido do ano para a gente. Era porque ele tinha recebido, na verdade, ele não tinha nem recebido, ele tinha lido uma reclamação de um consumidor e ele precisava que eu resolvesse naquele momento. Eu tinha vindo da indústria. Tinha nem um mês, eu tinha 2 semanas de Fast Shop. Aquilo, para mim, foi um absurdo, né?
Falei, como assim? Ele me tirou de uma reunião importante como essa por causa de um caso de um consumidor? E aí eu comecei a entender um pouquinho melhor. A Fast Shop foi uma grande escola nesse sentido. Não era algo que era simplesmente para causar uma comoção, é porque realmente ele levava muito a sério aquilo. Para ele, realmente era muito mais importante tratar aquele consumidor, onde ele perderia 112 mil reais, né, e que poderia falar com mais X consumidores, etc., etc., do que aquela reunião que, inclusive, as pessoas deviam até entender que aquilo era prioridade, a reunião devia ser prorrogada ou deveria ter um tempo maior para que a gente pudesse, todo mundo junto, resolver o problema. Mas é legal. Mas isso é cultural, né? E tocando esse tema de cultura, né? Até a gente abria muitas das reuniões com os fornecedores falando da cultura Fast Shop, de foco no cliente, né? Então é muito. Quero cuidar do cliente por toda a vida, né? Exato, né? Como que esse cuidado, como essa mudança, na verdade, cultural, ela é importante quando você faz esse passo de atender diretamente o consumidor, né? Pelos próprios canais e lá, de venda. a gente, Zé, só para você ter uma ideia, a gente vivia realmente a paixão pelo consumidor, um negócio inacreditável, assim. E eu aprendi tanto na Fast Shop que eu procurei levar isso para todas as outras empresas que eu trabalhei, nem que no primeiro momento eu fosse aquela voz na multidão, né? E aí as pessoas aos poucos fossem entendendo como é que era, e você vai, de alguma forma, provando a importância disso ao longo do tempo. Hoje, eu faço questão, minha última experiência, eu fiquei 3 anos e meio no Grupo Copenhagen, das minhas 520 lojas que eu tinha lá, eu visitei, nesses 3 anos e meio, 495 lojas. Eu deixei de visitar 25 lojas, que eu até saio com o coração apertado, mas 495 lojas em 3 anos e meio. Porque a gente realmente fazia questão de estar lá no front, conversando com o franqueado, entendendo o que acontece com o consumidor, etc. E tratar o franqueado, tratar o consumidor, está tudo dentro do mesmo bolo, né? Boa. E acho que umas tendências também que a gente vê é um pouco do social commerce, né? Assim, como agora a venda pelo WhatsApp, Instagram, Facebook, TikTok, como que ela influencia na visão de vocês o próprio canal de venda do e-commerce? Ela compete? Ela agrega? Qual que é a perspectiva de vocês? Olha, na minha visão, ela super complementa, né? Porque quando você utiliza o potencial de uma ferramenta que está no dia a dia, na mão das pessoas, né? Vários de vocês aqui devem estar fazendo, eventualmente, ali arrastando algum feed de notícia ou respondendo uma mensagem no WhatsApp. E no dia a dia, no fim das contas, são essas ferramentas que levam você a conhecer coisas, assuntos, produtos que você não teria contato por outro impacto, né? Ou navegando num site, ou recebendo um e-mail, ou mesmo recebendo uma ligação. Então, acho que super complementa e faz todo o sentido do mundo usar o potencial que essas ferramentas elas têm, né? A gente tem clientes aqui que se valem desse recurso para ampliar e se aproximar do cliente cada vez mais. E, novamente, vem a experiência. Se você consegue atender rapidamente, né, um cliente que te encontrou numa rede social e você, dali, faz negócio, tanto melhor. Bom. Acabei de viver uma experiência muito interessante na Havaianas. Não sei se vocês perceberam aí o movimento que a gente fez no lançamento da collab com a Dolce & Gabbana. Imagina uma empresa que vende um chinelo de, na média, R$ 49,00 e lança uma collab por R$ 399,00, um chinelo de R$ 399,00. E aí eu estou trazendo esse exemplo porque tem uma conexão muito forte com essa questão do social commerce, a potência que tem, né? Quando a gente decidiu lançar, nossa expectativa não era de fazer investimento de milhões, até porque a própria Dolce & Gabbana tinha falado assim, olha, o lançamento ele tem que ser restrito, nosso negócio aqui é escassez, são poucas pessoas que tem que ter, etc. E a gente se preparou para ter um mês de estoque, né? Tá bom, então vamos fazer aqui em poucas lojas, são 20 lojas, mais o e-commerce. Ok, depois a gente acabou caindo para menos lojas ainda, mas o e-commerce, legal, um mês de estoque, a gente vendeu tudo em 7 horas, 23 minutos no site, 7 horas nas lojas. Caramba. Tinha consumidor que tinha chegado no Shopping JK às 6h30 da manhã, queria entrar no shopping porque já queria ficar em frente o quiosque que a gente montou. E como é que se produz um efeito como esse? Obviamente, 2 marcas. Uma que tem uma democracia muito grande, que é o caso
da Havaianas, né, que conversa desde o consumidor classe D, E, até o consumidor classe A. Então, a potência de vender um chinelo tanto por R$ 49,00 quanto por R$ 399,00, como foi o caso do Dolce & Gabbana. E, obviamente, o desejo por uma marca como a Dolce & Gabbana. E a gente começou essa história toda conversando com os nossos consumidores fiéis. Olha que interessante, a gente antecipou a informação para eles. Nós meio que vazamos a nossa informação, né? Não posso nem dizer vazamos, porque a gente fez de uma forma proposital, mas a gente pegou lá os 500 consumidores que tinham maior anexação com a nossa marca, que eram fiéis, e a gente avisou eles com bastante antecedência. E não foi aquele aviso de, vou mandar só um e-mail, tal, e se Deus quiser um dia ele vai ler. A gente, para alguns, até ligou para contar da collab e tal, e isso ajudou muito esse processo, porque antes mesmo da gente entrar com o produto no ar, a gente já estava ouvindo falar e criou-se aí um Trending Topics. Antes mesmo dele ter sido lançado, já era Trend Topics no Twitter, né? Foi o produto mais mencionado do Twitter durante aquela semana, e quando a gente lançou, e aí foi tudo embora. Aquele um mês de estoque que a gente tinha previsto, que já era super escasso, vendeu em algumas horas. Imagina você usar isso a seu favor. Imagina você ter um grupo de aliados via social commerce, que seja, alguns que fazem muito bem, como Natura, Boticário, que agora tem lá as lojas próprias das revendedoras, elas entram no site da Natura, elas criam uma loja própria delas, como o Magazine Luiza e Você, né, que foi aquele projeto que eles criaram lá atrás, e até essa dimensão que ganhou na China. Recentemente eu fui para a China, é um negócio impressionante, as lives e como que isso funciona, já representa inclusive 7% das vendas do Alibaba, 7% das vendas do Alibaba do ano saem através do social commerce. É algo que veio realmente para ficar. A gente tem até, na Nuvem Shop, a gente tem bons cases desse marketing de influência, né? Como usar os influenciadores e as redes sociais para poder alavancar ainda mais a... Então, por exemplo, tem uma marca de relógio que é Saint-Germain, vende seus 3 milhões de reais por mês, tem 2, 3 anos de existência, e é impressionante como ela seleciona muito bem assim, os influenciadores por efeito que isso deveria dar, né? Ela estava contando assim, mas não era... o influenciador ele tem que viver aquilo que ele está divulgando. Então, se você está vendendo um relógio, não adianta você ter o relógio, você segurando o relógio, né? Você tem que estar com o relógio no pulso. Isso faz toda a diferença para o seu negócio escalar, para aquela venda escalar ou não. Então, como tem que, ao mesmo tempo que desenvolver os influenciadores, tem que personificar bem que é um real uso e um verdadeiro crença naquele produto e não simplesmente um marketing patrocinado, né? E venda é uma questão de confiança. Acho que de qualquer coisa, né? Quando você gera confiança, você criou uma conexão. Um dos fatores é você ter confiança. E quando você segue alguém, um influenciador, uma influenciadora, que te passa esse tipo de confiança, já é um passo importante para você seguir naquela linha, entendeu? Confiança faz todo sentido e a diferença, provavelmente. Muito bom. Queria agora, na verdade, antes de abrir para as perguntas, como vocês enxergam o D2C no futuro, né? A gente está muito falando que hoje é uma tendência. Aonde ele vai chegar? Qual que é o ponto de vista de vocês? Olha, na minha opinião, quando a gente fala desse tipo de mercado, com o alto volume de informação que você consegue ir concentrando e armazenando ao longo do tempo, você consegue hiperpersonalizar o atendimento, você consegue efetivamente entrar em contato de uma maneira muito mais segmentada com os clientes. Hoje, dado é algo que é o ouro do momento. E, quando você associa isso à inteligência artificial e machine learning, você realmente consegue criar ferramentas para o próprio consumidor interagir com o teu produto de uma maneira muito mais inteligente. É claro que o fator humano sempre pesa muito, o atendimento humanizado. Mas, hoje, o uso de ferramentas, a gente tem uso de IA nos nossos celulares sem a gente perceber. Mas a hiperpersonalização, com o volume de dados que a gente tem, de todo o processo de venda que acontece, traz essa oportunidade de você cada vez mais levar novamente experiência, levar produto certo
para a pessoa certa, no momento certo, da jornada, da experiência e da vida daquele consumidor. Ou seja, se o social commerce já é uma tendência, uma realidade, na verdade, nos mercados mais envolvidos no e-commerce, como China, que o Pascoal comentou, imagina agora com AI e toda a potência disso, né? A capacidade de personalização que isso se abre, né? Incrível. Boa, teremos novidades em breve, vou me conter aqui como Nuvem Shop. Mas, Pascoal, diga, Se qual que é a sua segura, visão de curioso D2C? Cara, eu acredito muito na humanização. Apesar de todo esse processo de evolução do AI, eu acredito muito na humanização, porque eu vivi, aí eu já não estou novinho, eu vivi algumas NRFs interessantes, né? De ir lá para Nova York e voltar pensando, meu Deus, então as lojas vão fechar, não vai ter mais loja física, vai ser só e-commerce, tá, beleza. Putz, como é que eu vou fazer isso? Estou falando há 20 anos atrás, muitos aqui estavam engatinhando ainda. E eu, poxa vida, então tá, o caminho é esse, né? Só vai ter e-commerce, não vai... E a gente viu que não é isso, né? Pelo contrário, os peer players online, eles estão abrindo lojas físicas, porque o consumidor, ele ainda tem uma necessidade muito grande desse contato físico. Vamos ver as novas gerações, né? Você vê a geração Z ainda está pedindo muito por essa omnicanalidade. Não sei como vai ser a geração alfa aí, quando eles se tornarem efetivamente, para quem tem filho aí, Luiz, quando eles se tornarem efetivamente consumidores, pode até ser que eles necessitem menos desse contato físico, mas até hoje, toda essa minha experiência de varejo, eu não tenho visto a humanização deixar de acontecer para o futuro. Então, nesse sentido, o D2C vai ser cada vez mais forte e a nossa presença no face-to-face com o consumidor. Né? Muito bom, legal. Agradeço de verdade os comentários e queria abrir agora para... Tem alguma pergunta? Como é que tá os microfones? Eu não sei... Ah, boa. Então, ali tem o microfone. Por favor. Boa tarde, me chamo Reginaldo, sou da indústria química, e estamos aqui no evento justamente para descobrir um pouco e a gente entrar no digital. Né? Nós somos muito analógicos e somos só digital com o nosso B2B. A gente quer enxergar o B2C, por isso que estou na palestra aqui do D2C. O que seria recomendado, vamos dizer assim, para a gente, nós não queremos ter esse impacto, ter essa fricção com a nossa revenda. É um problema sério. Então, o que a gente deveria... Um conselho assim rápido, né? Se quiser, depois a gente pode conversar. Se o conselho for mais longo, pode ser depois. Mas nós entrarmos num marketplace para colocar essas nossas revendas como sellers, ou nós sermos, por exemplo, um e-commerce tipo a Apple, só para nos posicionarmos, vender mais caro, mas... tá a nossa cara ali e ajudar o nosso revendedor, ou realmente sermos um e-commerce que a gente utilizaria o estoque dessas 1.000, 2.000 revendas que nós temos no Brasil aqui como ponto de estoque. O que seria o mais recomendado para nós? Não somos digitais, nós somos muito analógicos, queremos estar presente nisso. O que nós devemos fazer? Qual que é o produto que vocês vendem? Prazer conhecê-lo. Tinta. Tinta? Tinta automotiva, moveleira e química. Eu pensei em tinta aqui, cara. Bom, eu acho que as três coisas. Primeiro, você precisa ter um e-commerce para gerar uma experiência que os seus parceiros não vão fazer por você. Então, por melhor que você tenha bons parceiros, eles não vão gerar essa experiência. Eles não vão explicar com o mínimo detalhe para que a sua tinta efetivamente serve e por que o consumidor deveria pagar o preço que ele paga. Então, é fato que você realmente precisa ter um website que vai gerar essa experiência. E até para facilitar a jornada de compra do consumidor, nem que seja para qualificá-lo para comprar o seu produto. Então, ele vai navegar, vai procurar uma tinta, você vai lá fazer todo o processo de funil, vai comprar as palavrinhas que precisa comprar, tal, não sei o que, caiu no seu site, ele vai ser qualificado porque a sua marca, na cabeça dele, você conseguiu vender de que é uma marca que faz sentido dentro do funil de seleção de marcas que ele colocou. E aí é uma opção sua, se você vai vender ou não. Eu iria para uma venda, sim, com uma política de preço um pouco acima do varejo, já que você vai trazer
uma experiência diferenciada porque eu sou consumidor, explicando um pouco mais do seu produto, talvez ele pague, naquele momento, por um preço maior estando com você. Caso ele não esteja disposto, caso seja um produto que seja muito mais visto como uma commodity que é mais difícil de eu agregar valor aqui, aí, pelo menos, você qualificou ele para entrar nos seus parceiros. Agora, você pode, dentro dessa plataforma, oferecer o que você quiser. Você pode gerar um clique para ele para um ambiente de marketplace, você pode gerar um clique para ele para um parceiro de vocês, você pode gerar um clique para ele fazer a compra efetivamente de vocês. Aí é uma escolha. Agora, ter a flagship store da marca, eu acho que isso daí é fundamental e precisa realmente ter. Eu acho que ele está correto e essa dica é fundamental. E para uma estratégia de convivência. Acho que nunca se posicionar como embate, mas conviver com os parceiros, com os distribuidores, é uma maneira de você até se posicionar de forma educada e transparente, né, para você não pegá-los de sopetão, não pegá-los de surpresa. E esta questão da experiência, de se diferenciar por um atendimento diferente, de uma maneira mais exclusiva, né, de você oferecer o produto, pode ser o ponto de virada para você começar a fazer esse processo girar. Né? Nem que seja para você realmente se posicionar com o preço acima, porque você, de verdade, está fazendo mais do que os parceiros, fazendo de uma maneira diferente, entendeu? E, naturalmente, aqui eu não posso deixar de falar, use tecnologia para isso. Né? Hoje tem um monte de ferramentas, inclusive de marketing, que usam inteligência artificial para ajudar você a montar comunicação, a fazer testes AB, a fazer posicionamento de SEO e tudo mais, que podem ajudar você. E no back-office ter uma ferramenta que te ajude a fazer ali todas as análises dos principais produtos que você pode começar a usar nesse posicionamento, entendeu? E se for uma escolha não vender, você pode produzir a experiência e deixar o clique para o seu parceiro. E até ele pode estar ranqueado de acordo com o scorecard. Você pode falar assim, olha, os meus melhores parceiros vão estar melhor ranqueados dentro do meu próprio site, e aí eu vou gerar o clique para ele, mas eu vou produzir essa demanda, né, trazer leads para o meu site e vou gerar o clique para ele, se ele tiver dentro dos aspectos XYZ que eu defini do meu scorecard. E vai mudando todo mês o seu ranking dos parceiros lá dentro. Pode ser um caminho também. Boa tarde, senhores. Boa tarde. Meu nome é Alexandre, estou dentro da indústria também. Somos uma indústria fabricante de equipamentos eletromédicos para estética e fisioterapia. A gente está com um projeto recente da implantação do Marketplace. Até pegando um ganchinho da pergunta do colega aqui, nós optamos pela estrutura de criar um Marketplace e amarrar os nossos distribuidores dentro. Então, são eles vendendo, na verdade. A interface é nossa, a nossa marca, e eles vendendo. Mas a gente tem passado um embate muito grande da parte dos nossos distribuidores com a questão de sermos concorrente direto deles. Isso tem sido uma dificuldade muito grande. E vocês, com uma experiência vasta em grandes marcas, queria ouvir um pouquinho do como essas marcas se posicionaram nesse momento, como esses grandes players se comunicaram com o distribuidor. Nós não somos os seus concorrentes. Nós criamos aqui um novo canal, esse canal vem para fortalecer a marca, e, no nosso caso, é mais um canal para você vender. Assim como você vende em outros marketplaces aí de grandes nomes, como você vende no Mercado Livre, vende aí no Magalu, a gente está dando mais uma ferramenta para vocês. Mas, ainda assim, é entendido como um método de concorrência do próprio distribuidor. Sim, Quer responder essa, Luiz? Porque boa. eu acho que você vive isso no Venshop com frequência. Não, isso é curioso, né? Assim, até a gente olha, o e-commerce hoje no Brasil representa 12% do mercado inteiro. Então, a primeira reação vai ser sempre essa, de que você criou um site e agora você é meu concorrente. E aí a gente tem um processo nosso, como indústria e mercado, de também ensinar aquele distribuidor, né? Que, olha, por que é tão importante o meu e-commerce? Primeiro, porque tem uma pesquisa de Harvard Business School, é real,
onde quando chega numa loja, o consumidor ele já o momento de compra, a jornada de compra dele, 57% já está concluída. Ele já fez uma pré-pesquisa e ele já chega na loja com um monte de pré-conceitos, que podem ser verdadeiros ou podem ser falsos. E o seu e-commerce é um papel fundamental nisso, de ensiná-lo da maneira correta, porque ele vai consumir informação aí, e mesmo assim depois vai acessar esses outros canais de venda para poder comprar. Só 12% do mercado brasileiro é isso. Então, acho que o e-commerce ele mais potencializa aqueles canais que você já tem hoje do que ele concorre diretamente. Assim, é isso que a gente mais escuta hoje dos nossos clientes, né? E muito do que a gente também escuta é o seguinte: olha, mas eu preciso ter um e-commerce que é fácil de eu poder usar. Então, se eu quiser mudar aqui um botão, que ele não vai me custar 30 mil reais, porque o orçamento ele é baixo, e não vai me demorar 3 meses para eu poder fazer esse teste. E é muito do que é a nossa crença hoje como tecnologia em Nuvem Shop, né? Assim, você precisa ter... O e-commerce ele é rápido. Você precisa testar, corrigiu, testa, corrige, testa, corrige. E as ferramentas que você usa de tecnologia, elas precisam atender isso dessa maneira, né? E é muito do que a gente escuta hoje. Precisa ser fácil de usar para poder testar e explorar todos esses canais. Vocês querem fazer... Um ponto que você comentou, que é o que eu destaquei lá no início, educação empreendedora. Né? A gente precisa aprender a apoiar os parceiros de negócio a vislumbrarem oportunidades de crescimento e não ter uma visão restrita, uma visão fechada. Tem mercado para todo mundo. Né? Só pensando no comércio B2B, sabe quantas empresas abrem por ano no Brasil? Cerca de 4 milhões de empresas. Então, só no mercado B2B, olha só, é oportunidade eterna. Morre um monte, morre, cerca de 25%. Mas abre muito mais, o saldo é sempre positivo. Agora, transporta isso para o mercado consumidor final. Né? Todo ano você vai encontrar a oportunidade infinita de oferecer o teu produto para um mercado muito gigante. Então, educar o empreendedor parceiro, o distribuidor, a pensar grande, a pensar não de forma limitada, é uma maneira de você conviver e, assim, ainda assim, ter mercado para todo mundo. Boa. Última pergunta? Boa tarde, Leopoldo Gereissati aqui da agência All7. Em linha com o que o Luiz estava falando e complementando o Carlos, a gente faz a gestão das redes sociais de toda a rede Iguatemi. E esse conteúdo era mais na linha de que realmente eu acho que não compete o e-commerce, mas ele fomenta e retroalimenta, né? Só para dividir com vocês. Esse case Dolce Gabbana e Havaianas, fora a questão do quiosque, que foi super rápido, a gente estava muito perto para acompanhar e não ia fazer a cobertura, é top 3 resultado de engajamento do ano da Iguatemi, dos 17 malls. Olha que legal. A Dolce Gabbana vendeu mais no dia como loja de luxo e o e-commerce da Iguatemi, que é a Iguatemi 365, vendeu mais também, né? Então, como uma coisa retroalimenta a outra e passa por todo o funil, né? Passa por branding, passa por conteúdo, brand publishing, né? Então, de alguma forma, só queria dar mais consistência como case, obrigado né? por ter compartilhado mais esses inputs aí com relação ao resultado. Obrigado. Boa. Antes de passar a palavra para eles para finalizar, acho que convido todo mundo, obrigado pela presença de todos. Convido todo mundo a ver o conteúdo de amanhã. Então, amanhã tem mais um dia espetacular de feira. E tem um conteúdo aqui tanto da nuvem, que vai estar espetacular. Também convido a conhecer o nosso stand e a própria proposta de valor de Nuvem Shop, que talvez possa ajudar muito nessa jornada de vocês. Zé, últimas palavras? Bom, obrigado pelo convite. É um prazer estar com vocês aqui. É um prazer ser parceiro de vocês em duas frentes que são absolutamente importantes. E isso só faz a gente acreditar que o movimento que a gente faz aqui no Brasil, que é ajudar as empresas a escalarem o seu negócio, está indo para o caminho certo. Legal. Tendo parceiros muito fortes como vocês junto com a gente. Prazer, obrigado. Legal, só tenho a agradecer também. Prazer imenso aqui estar próximo desse cara que é um super empreendedor. Luiz, que é um talento gigante do mercado aí. Daqui um certo tempo, eu tenho certeza que a gente vai trabalhar junto mais uma vez, porque a gente está revendo todo o processo lá da Havaianas, das plataformas, etc. E eu quero a Nuvem Shop perto de mim mais uma vez, aí, principalmente com esse cara. Legal, gente. Obrigado. Prazer imenso conhecê-los. Obrigado.